Bem-vindo à aula de hoje. Sistema genital masculino e feminino, páginas 571 a 578. Sistema genital masculino e feminino. O sistema genital é importante quando falamos de reprodução dos seres humanos. Esse sistema é formado pelos órgãos genitais masculinos e os órgãos genitais femininos. Os órgãos genitais se desenvolvem com o passar dos anos e começam a funcionar durante a puberdade. Os sistemas genitais masculino e feminino são diferentes entre si, mas os dois atuam de forma complementar para garantir a continuidade da espécie humana. Hormônios sexuais. Compreende-se que hormônios sexuais são substâncias químicas secretadas pelas gônadas femininas, ovários, e gônadas masculinas, testículos. Essas gônadas são inibidas pelo nosso corpo durante a infância. É na puberdade que elas começam a agir. Os hormônios sexuais podem ser classificados em 3 grupos principais: os hormônios sexuais femininos, estrógenos, os hormônios sexuais masculinos, andrógenos, hormônios da gravidez, progestógenos. Esses hormônios são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias dos seres humanos e, como já falamos, eles começam a agir na corrente sanguínea na puberdade. No corpo humano é o hipotálamo, região do cérebro que tem a função reguladora de processos metabólicos, a responsabilidade de estimular a hipófise a liberar 2 hormônios: o hormônio folículo estimulante FSH e o hormônio luteinizante LH. Eles são conhecidos como gonadotrofina, pois atuam sobre as gônadas masculina e feminina. Interessante que a produção do FSH e LH varia de intensidade em função do sexo e da fase de vida da pessoa. Nesse sentido, no feto, a produção de FSH e LH ocorre do segundo ao 5º mês de gravidez. E durante a infância, esses hormônios são inibidos e só voltam a ser secretados na puberdade. A testosterona é o hormônio sexual masculino mais importante. Ele é secretado pelos testículos. O estrógeno e a progesterona são os principais hormônios sexuais femininos. Eles são secretados pelos ovários. Hormônio folículo estimulante FSH e hormônio luteinizante LH. O hormônio FSH atua nos testículos, estimulando as células dos túbulos seminíferos a desencadearem o processo de divisão celular das espermatogônias, isto é, células que darão origem aos espermatozoides. O hormônio FSH atua nos ovários, estimulando o amadurecimento dos folículos, onde o ovócito é mantido até ser liberado para a fecundação como ovócito 2. Atua também na produção de estrógeno, hormônio responsável pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários femininos. O hormônio LH atua nos testículos, estimulando as células intersticiais, também chamadas de células de Leydig, a produzir testosterona, responsável pelos caracteres sexuais secundários masculinos, amadurecendo os órgãos genitais e promovendo o impulso sexual. O hormônio LH atua nos ovários, aumentando a produção de estrógeno, responsável por induzir a ovulação, rompendo o folículo e liberando um ovócito 2,
para a tuba uterina. Ele também estimula a formação do corpo lúteo, estrutura responsável pela produção de progesterona, que promove os caracteres sexuais secundários femininos e conserva o endométrio durante a gestação. Sistema genital masculino. O sistema genital masculino tem sua função relacionada à reprodução da espécie humana. O sistema genital masculino é formado por diversas estruturas localizadas nas partes interna e externa do corpo. As estruturas externas visíveis aos nossos olhos são o pênis e o saco escrotal. Já as partes internas são os testículos, o epídidymo, os ductos deferentes, a próstata, as glândulas seminais e as glândulas bulboretrais e a uretra. Vamos falar então um pouco sobre essas estruturas do sistema genital masculino. Vamos começar falando sobre o saco escrotal. Trata-se de uma bolsa cutânea que abriga os testículos, o epídidymo e parte do canal deferente. Sua aparência é enrugada. Ele possui 2 camadas superficiais de pele e músculos contraídos. Sua principal função: manter a temperatura adequada para os testículos produzir os espermatozoides. Os testículos, de formato oval, são um par de órgãos genitais internos protegido pelo saco escrotal. Os testículos são formados por uma rede de túbulos seminíferos, células secretoras. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos pelas células de Sertoli e a testosterona nas células de Leydig. Após a produção dos espermatozoides, eles são armazenados no epídidymo. O epídidymo, responsável por armazenar os espermatozoides, é um ducto localizado acima dos testículos. Ele é formado por um conjunto de túbulos enovelados e dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça está conectada aos ductos deferentes dos testículos. O corpo e a cauda estão conectados ao conjunto de tubos de parede muscular, chamado de ducto deferente. O epídidymo também é responsável pela maturação dos espermatozoides que estão armazenados nele. Os espermatozoides são eliminados do corpo por meio da ejaculação. Sistema genital masculino. O pênis é o órgão do sistema genital masculino. Trata-se de um órgão copulatório de formato cilíndrico e com a extremidade dilatada. O pênis tem como função eliminar a urina e o sêmen para fora do corpo. A eliminação da urina e do sêmen ocorre pela uretra, que é um tubo que faz parte tanto do sistema urinário, eliminando a urina armazenada na bexiga, como faz parte do sistema genital, eliminando os espermatozoides. Agora, a eliminação da urina e do esperma nunca acontece ao mesmo tempo. O pênis está localizado na parte inferior do tronco masculino, sendo dividido em raiz, corpo e cabeça. Cabeça. Extremidade do pênis, também chamada de glande, é coberta por uma pele livre, chamada de prepúcio, que se desloca para trás, expondo a glande. Na ponta da cabeça tem-se o orifício externo da uretra, por onde sai a urina e o esperma. Corpo. É composto de 3 corpos eréteis, sendo 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que envolve e protege a uretra. Quando há excitação sexual, o sangue irriga e preenche as cavidades dos tecidos, tornando o corpo do pênis rígido e ereto, o que chamamos de ereção peniana, importante para a reprodução humana. O homem produz espermatozoides de forma contínua, tendo início na puberdade até o final da sua vida. Raiz.
é a parte do pênis que está localizada na bolsa perineal superficial, responsável por fixar o pênis ao períneo. Sistema genital feminino. O sistema genital feminino possui um funcionamento mais complexo do que o sistema genital masculino. O sistema feminino tem como principais funções a reprodução, produção de gametas, produção de hormônios e a nutrição e a acomodação do feto até que ocorra o seu nascimento. O sistema genital feminino é formado por menos órgãos e estrutura do que o sistema genital masculino. Assim, o sistema genital feminino é formado por ovário, tubas uterinas, útero, vagina e pudendo feminino, que é a vulva. Os ovários têm como função a produção, maturação e liberação dos ovócitos, a produção de hormônios, especialmente o estrógeno e progesterona. Os ovários são duas glândulas alongadas e estão localizadas na região interior da virilha. Interessante que os ovários armazenam milhares de ovócitos que se formam durante a gestação, antes de a mulher nascer. É na puberdade que os ovários passam a produzir os hormônios sexuais femininos, desenvolvendo assim os caracteres secundários, o controle da menstruação e a preparação do útero para receber o embrião. Os hormônios sexuais femininos também estimulam o desenvolvimento e a liberação dos ovócitos. Esse processo ocorre assim, a cada 28 dias, aproximadamente, a gônada libera um ovócito 2, no processo chamado de ovulação, importante para a fecundação. A fecundação ocorre quando o ovócito 2 é liberado nas tubas uterinas. Quando o ovócito 2 é fecundado pelo espermatozoide, ocorre uma divisão celular, formando o óvulo e, em seguida, origina-se o zigoto ou célula-ovo, que entrará no útero e se fixará no endométrio. Esse processo chamamos de gravidez. O útero é um músculo oco, está localizado no abdômen. Chamamos de nidação a fixação da célula ovo na parede interna do útero, que permanecerá nesse local até o final da gravidez. Chamamos de colo do útero a parte do útero que está em contato com o canal vaginal, estrutura importante, pois possibilita a entrada dos espermatozoides no útero e a saída da menstruação. Quando ocorre o parto natural, essa estrutura, o colo do útero, dilata-se e permite a saída do bebê. Quando o ovócito 2 não é fecundado pelo espermatozoide, ele vai percorrer todo o útero até alcançar a vagina, um canal muscular formado por um tecido flexível e liso, medindo entre 8 a 12 centímetros de comprimento. Nesse sentido, a não fecundação causará uma redução dos hormônios femininos estrógeno e progesterona, fazendo com que as artérias do endométrio se contraiam, diminuindo o fluxo sanguíneo para esse tecido. Logo, essa redução do fluxo sanguíneo acarretará a morte de suas células, gerando a descamação da mucosa, originando o que chamamos de menstruação. Sistema genital feminino. Chamamos de pudendo feminino ou vulva a parte externa do sistema genital feminino. Toda essa estrutura é formada por 5 regiões, chamadas de grandes lábios externos, pequenos lábios internos, clítoris, abertura vaginal e abertura uretral. Grandes lábios são 2 dobras de pele volumosa que protegem os pequenos lábios. Pequenos lábios também são 2 dobras de pele que protegem a entrada da vagina. Clítoris está localizado na região anterior da parte externa do sistema genital feminino. É um pequeno órgão erétil e rico em terminações nervosas. Ele também é coberto por uma pele chamada prepúcio. Abertura vaginal, extremidade exterior da vagina,
que é recoberta por uma fina membrana altamente vascularizada, chamada de ímen. É na abertura vaginal que ocorre a eliminação da menstruação, a saída do bebê durante o parto normal e a penetração do pênis durante o ato sexual. A abertura uretral trata-se da extremidade exterior da uretra, permite a saída da urina. Na mulher, a uretra é um órgão exclusivo do sistema urinário, diferente dos homens, onde a uretra faz parte do sistema urinário e do sistema genital. Continue o seu estudo sobre o sistema genital masculino e feminino, fazendo a leitura no livro didático, páginas 571 a 578. Chegou a hora de você exercitar o seu conhecimento sobre o sistema genital masculino e feminino, respondendo as questões da aula. Lembre-se que as respostas devem ser passadas para o Google Sala de Aula para serem corrigidas e assim computada sua pontuação e frequência. Primeira pergunta: como são chamadas as substâncias responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias dos seres humanos e que são lançadas na corrente sanguínea na puberdade? Segunda pergunta: o sistema genital masculino é composto de um conjunto de estruturas localizadas na parte interna e externa do corpo. Cite o nome de 3 estruturas internas. Terceira pergunta: uma das principais funções do sistema reprodutor feminino são a produção de gametas e de hormônios, bem como a nutrição e a acomodação do feto até seu nascimento. Assinale a alternativa que não apresenta um órgão desse sistema. Letra A, tubas uterinas. Letra B, glândulas bulbo-uretrais. Letra C, útero. Letra D, ovário. Letra E, vagina. Quarta pergunta. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte das estruturas externas do sistema reprodutor masculino. Letra A, pênis. Letra B, saco escrotal. Letra C, glândulas seminais. Letra D, escroto. Quinta pergunta. O endométrio é um tecido de revestimento interno do seguinte órgão. Letra A, testículo. Letra B, ovário. Letra C, epídidymo. Letra D, próstata. Letra E, útero. Bons estudos e até a próxima aula.